Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Este foi o testemunho de João quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem és tu? João confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Messias. Eles perguntaram: quem és então? És tu Elias? João respondeu: não sou. Eles perguntaram: és o profeta? Ele respondeu: não. Perguntaram então: quem és afinal? Temos que levar uma resposta para aqueles que nos enviaram. O que diz mesmo? João declarou: eu sou a voz que grita no deserto: aplainai o caminho do Senhor, conforme disse o profeta Isaías. Ora, os que tinham sido enviados pertenciam aos fariseus e perguntaram: por que então andas batizando se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está aquele que vós não conheceis e que vem depois de mim. Eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. Isso aconteceu em Betânia, além do Jordão, onde João estava batizando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem aceitar um pouco de renite nessa manhã, fique à vontade, pode enviar suas mensagens que distribuirei com alegria. Povo de Deus, João, ao ser indagado sobre quem é sua figura, se ele é o Messias, se ele é Elias, é o profeta, ele nega veementemente que não é o Messias. E ainda tem uma expressão muito interessante. Ele diz: eu não mereço desamarrar a correia de suas sandálias. O que significa essa expressão? Desamarrar a correia das sandálias era um gesto muito simples, mas atribuído aos escravos. João diz: eu não sou digno nem mesmo de ser seu escravo. Eu não sou digno de ser escravo daquele que vem para salvar. Aquele que batizará com água, aquele que batizará com o Espírito e com fogo. Eis aqui uma coisa importante. João reconhece a sua pequenez diante do mistério do Deus que se encarna, do Deus que assume a nossa condição, que nos ama tão profundamente, que escolhe esvaziar-se da glória para revestir-se da nossa humanidade, com exceção do pecado. Esse é o eixo central do que fundamenta a nossa fé, a fé cristã. Deus se encarna, vive, padece, morre e ressuscita. Esse é o eixo central, é a base de toda a fé cristã. Seja ela cristã católica, cristã luterana, cristã metodista, anglicana, cristãos. A fé cristã tem essa base. Deus se encarna, Deus vive entre nós, Deus padece e Deus morre e Deus ressuscita. Tirou isso, já começa a avacalhar o esquema. Como assim? Voltemos à carta de São João. Capítulo 2, versículos 22 a 28. João está justamente nessa carta começando a combater
uma coisa que cresceu no seu tempo, se desenvolveu de várias formas, até naquele que é chamado arianismo, onde se falava, Jesus não é Deus, Jesus é só um homem adotado por Deus. Não, Jesus é 100% homem, 100% Deus. Por que começa a se desenvolver isso? Vamos entender um pouco. Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Negar que Jesus é o Messias já é uma postura de quem se coloca contrário àquilo que Deus mesmo nos propôs. Viver a sua vida e viver com Ele. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. É aquele que nega Deus Pai e Deus Filho. Deus Filho se encarna, Jesus Cristo. Todo aquele que nega Jesus Cristo, o Filho, quem nega o Filho, também nega o mistério do Deus que quis se mostrar no Filho. Quem confessa o Filho, acredita no Filho, assume a palavra do Filho, Jesus Cristo, também possui o Pai. Porque a palavra de Jesus Cristo é a palavra do Pai. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Aquele que me viu, viu o Pai. Evangelho de São João. Permaneça dentro de vós aquilo que ouvistes desde o princípio. O que deve permanecer desde o princípio que foi anunciado por João e é aqui indicado. Deus se encarnou, Deus caminhou entre nós, Deus sofreu por nós, Deus morreu, Deus ressuscitou. É isso. E por que será que São João tem que se preocupar em ficar explicando isso? É porque no tempo de João começam a se desenvolver umas coisas que ainda estão presentes. As pessoas queriam esquivar-se do compromisso do que significa Deus se fazer carne. Quando Deus assume a nossa condição humana, Ele eleva a nossa dignidade a algo singular, de tal modo que nós não podemos usar das pessoas, ou usar as pessoas, ou nos deixar usar pelas pessoas, de qualquer forma. Nós não somos mais objetos. A dignidade que João diz, eu não sou digno, São João Batista vai dizer, eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias, essa dignidade de um escravo, ela é nivelada na dos senhores. Todos nós, diante de Deus, temos a mesma dignidade. E reconhecer essa dignidade implica em uma reflexão básica. Ora, se você, minha querida, é digna, por que eu te trato como um farrapo? Se eu tenho a mesma dignidade que você, por que o meu compromisso de deixar com que aquele que me amou tanto não chegue até você através de minhas mãos fique esquecido? E aí então começa a seguinte elucubração. O importante é nós pensarmos em Deus. Todo mundo já deve ter ouvido isso. É pensar em Deus. Elevar o seu pensamento a Deus. E o que você fizer na sua vida não importa. Isso é uma doutrina chamada gnosticismo. E que nega justamente isso. Se Deus não se fez carne, a nossa carne pode ser vivida, pode ser tratada de qualquer forma. E aqui não é uma questão moral, sexual, como geralmente a gente pensa. É das coisas mais simples. É do momento em que eu olho para alguém que está me servindo à mesa, que seja um garçom, e eu o trato com respeito.
É quando eu olho para a minha casa, aonde tem as vasilhas estão sujas e eu sei que minha mãe trabalhou o dia inteiro igual uma condenada, eu chego e eu cuido daquela casa para que ela tenha também descanso, porque a mesma dignidade que eu tenho para descansar, ela também terá. É a concepção básica e simples de perceber que aquilo que eu tenho direito na vida, o outro também tem. Mas nós, a partir do momento que começamos nossas elucubrações todas e procuramos entender as justificativas para as nossas ações que não condizem com a dignidade que temos, começamos a falar, mas não é bem assim, não é Deus desse jeito, não, isso não se aplica. Tudo para que nós possamos ficar mais confortáveis ao nosso modo de viver. Eis o engano. Deus não se encarna para nos deixarmos confortáveis. Deus se encarna para nos mostrar o que é viver. E viver com responsabilidade e com seriedade. Ensinar alguém a viver com responsabilidade e seriedade não é deixar alguém confortável. A educação básica das crianças, apesar que muitos acham que isso não deve ser feito, significa colocar limites, porque a vida tem limite. A história tem limite. Educar alguém é prepará-la para a vida, de modo que o dia que eu não estiver, ela consiga viver. E isso não é deixar alguém confortável. Da maneira mais simples, eu quero o brinquedo do meu coleguinha. Você não pode ter o brinquedo do seu coleguinha, porque o brinquedo do seu coleguinha é dele, o seu é este. Se você não quer este, você não vai ter aquele. Ou algum adulto que trabalha, não vê isso acontecer todos os dias. Pois bem, João está indicando só isso. O cerne, o princípio, a base de toda a fé cristã é que Deus se encarna. E como Ele se encarna, nós precisamos deixar com que a vida dele em nós seja vista e encontrada. Tendo o cerne, Deus se encarna, vive entre nós, padece, morre e ressuscita. Tendo isso como o cerne, não é preciso ficar preocupado em um monte de elucubrações ou de ensinamentos. O importante é permanecer na seguinte convicção: se Deus se encarnou por mim, se Deus caminhou conosco, nos falou, se Deus nos deu a sua vida, morreu por nós e ressuscitou, o princípio básico, em cada ação da minha vida, em cada gesto que tenho, aonde Deus se encarna, aonde Deus se oferece, aonde Deus morre e aonde Ele ressuscita. Ah, como assim, padre? Ora, meus queridos, a vida é assim. Eu tenho um sonho, a imagem mais simples, eu tenho um sonho, eu quero fazer medicina, e daí então, eu preciso me dedicar. Vou me esforçar em aprender aqueles conteúdos básicos para a seleção, o vestibular ou o Enem. Daí então, terei que abdicar alguma coisa. Eu vou ter que morrer para alguma coisa. Terei de deixar alguma coisa. Alguma coisa para mim deverá morrer, para conquistar outra. Então, a dedicação toma forma. Há um determinado momento que é o cotidiano do estudo. Esforça-se todo dia, rever a mesma coisa, e quando se encontra um conteúdo que é difícil, nossa mãe, aí tem que ficar ali, debruçado, até aquilo entrar na sua cabeça. E uma dica para quem estuda é: quando você tiver dificuldade numa matéria, dedique-se mais àquela que você tem dificuldade e primeiro a ela do que a que você gosta. Feito isso, pode chegar um momento, na hora da prova,
o resultado não é o que você quer. Dá uma vontade, parece que tudo se perde. A frustração é imensa. Entretanto, se realmente há um valor e uma busca, readquirir forças para continuar o caminho. E em várias outras situações. Sabem qual o problema que João está aqui dizendo contra o gnosticismo? É só esse. Você está vivo, mas viver não significa ter tudo. É também fazer escolhas. Que o Senhor nosso Deus nos ajude a guardar o cerne do que nós celebramos. O cerne da fé cristã é esse. E quem disser outro é louco. Deus se encarnou, fez habitação entre nós, sofreu, morreu e ressuscitou. Esse é o eixo central no qual se desenvolve todo o conteúdo cristão. No entanto, que os evangelhos são escritos primeiro com esse foco. Demonstrar como é a vida, a história e a realidade, na verdade, do Deus que se encarna, vive, padece, morre e ressuscita. Esse é o centro de toda a fé cristã. Tirado isso, deixamos de seguir a Cristo e seguimos a ideologias e a pessoas, não a Cristo. Confiantes, de pé, apresentemos nossas preces.